Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está assistindo esse vídeo. Me chamo Matheus e hoje o assunto da nossa aula será matriz. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ver sobre matriz é a definição do que é uma matriz. Então vamos ler comigo aqui. Matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas no formato N por M, onde M representa o número de linhas, ou seja, na horizontal, e N representa o número de colunas na vertical. Então, beleza, professor. Então, você quer dizer que isso daqui representa o número de linhas e esse N aqui representa o número de colunas? Exatamente. Ou seja, se você tem uma matriz de M por N, então você tem M linhas e N colunas. Beleza. Aqui eu tenho dois exemplos. Eu tenho meu exemplo 1, que é uma matriz 2 por 2. Ah, professor, por que é uma matriz 2 por 2? Bom, porque é uma matriz a qual tem duas linhas e é uma matriz que tem duas colunas. Beleza. Ou seja, isso aqui é uma matriz de ordem 2. Quando o número de linhas e o número de colunas são exatamente iguais, nós podemos falar que é uma matriz de ordem o número de linhas e o número de colunas que essa matriz tem. Ou seja, essa matriz aqui é uma matriz quadrada de ordem 2 ou é uma matriz 2 por 2. Ah, professor, como assim matriz quadrada? É porque, se a gente parar para pensar, ela tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Esse exemplo aqui é uma matriz, quantas linhas ela tem? Uma só, né? Quantas colunas? Duas. Ou seja, é uma matriz 1 por 2. Nesse segundo exemplo, a gente não pode falar que é de ordem 1 ou 2, porque você repara comigo que o número da linha é diferente do número da coluna. Elementos de uma matriz. Bom, agora eu gostaria que você prestasse muita atenção em mim, porque isso aqui é muito importante para o nosso estudo. Bom, se eu tenho o elemento A, 1, você percebe que agora a gente está falando de elementos de uma matriz. Se eu tenho o meu elemento 1, então significa que é o elemento dessa matriz, a qual ocupa a primeira linha e a primeira coluna. Bom, primeira linha é essa de cima. Primeira coluna é essa da esquerda, ou seja, elemento 1, ou seja, é o elemento 1. Elemento 1, 2 é o elemento dessa matriz que ocupa a posição de primeira linha e segunda coluna. Bom, primeira linha e segunda coluna, vocês concordam comigo que primeira linha e segunda coluna é o elemento de número 2. De mesmo modo, o elemento 2, 1, o elemento 21, tem alguns professores que gostam de falar elemento 21, eu prefiro que seja falado elemento 2, 1, é o elemento de segunda linha, primeira coluna, ou seja, o elemento 3. De mesma maneira, o elemento A2, 2 é esse elemento aqui. Por que é este elemento aqui exatamente o 4? Porque é o elemento que ocupa a segunda linha, segunda coluna. Beleza. No exemplo 2, você repara que são os mesmos exemplos que eu coloquei no slide anterior. A gente tem o elemento 1, que é o elemento que ocupa a primeira linha, a primeira coluna, ou seja, 2. E o elemento que ocupa a primeira linha e a segunda coluna, que é 7. Muito tranquilo nós sabermos como que é organizada a nossa matriz. Bom, nós temos alguns tipos de matrizes diferentes quando nós falamos em ordem. Se a gente tem uma matriz que a gente chama de matriz linha, significa que essa matriz ela tem apenas uma linha. E tanto faz o número de colunas que ela tiver. Eu botei um exemplo aqui, matriz 1, 7, a qual o elemento 2 ocupa a primeira coluna e o elemento 7 ocupa a segunda coluna. Só que todos esses elementos estão na primeira linha. Matriz coluna, analogamente pensando, é a matriz que tem apenas uma coluna. Por quê? Porque ele tem apenas uma coluna. Matriz nula, tanto faz a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que essa matriz possui, só que todos os elementos dessa matriz serão compostos por 0, perfeito? Ou seja, todos
elementos iguais a zero. Matriz quadrada, lembrando lá do nosso primeiro conceito que eu já falei para vocês, é uma matriz a qual o número de linhas, ou seja, linhas igual a colunas. Então, perfeito. Matriz identidade. Por que a matriz identidade ela é muito importante? Porque ela é uma matriz que ela tem a ver, e nós usaremos muito esse conceito. Por quê? Porque quando formos falar de matriz inversa, nós usaremos bastante, mas aqui eu não farei nenhum tipo e nem uso de cálculo utilizando essas matrizes aqui, ok? Mas a definição dela é o quê? Que a diagonal principal é composta por 1 e o resto, ou seja, todos os outros elementos da matriz serão iguais a zero. Mas, professor, eu nunca ouvi falar no que seria uma diagonal principal. Bom, a diagonal principal, a qual os elementos que eu estou chamando de A, M e N, o M é igual ao N. Ou seja, todos os elementos a qual o número da linha é igual ao número da coluna. De mesma maneira, se olharmos essa matriz de ordem 3, essa matriz de ordem 3, a diagonal principal dela é o elemento A11, A22 e A33. Todos os outros não fazem parte da diagonal principal. Perfeito? E só lembrando que a diagonal secundária é a outra diagonal da matriz, certo? E lembrando que só vai ter diagonal as matrizes quadradas. O que são matrizes quadradas? Relembrando, são matrizes a qual o número de linhas é igual ao número de colunas. Soma de matrizes. Bom, nós só podemos somar matrizes a qual o número de linhas seja igual ao número de colunas. Por exemplo, essa matriz aqui ela é uma matriz 2 por 2 e essa daqui é uma matriz 2 por 2. Ou seja, se o número da linha da primeira for igual ao número da linha da segunda e a linha da coluna da primeira for igual ao número da coluna da segunda, nós podemos fazer essa soma, né? Ou seja, a matriz resultante vai ser 2 mais 2. Essas duas matrizes aqui, coincidentemente, são as mesmas, certo? 4 mais 4. 5 mais 5. E 8 mais 8. Faltou um maisinho aqui, né? Ou seja, 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. 5 mais 5, 10. 8 mais 8, 16. Ou seja, essa daqui é a matriz resultante, perfeito? De mesma maneira, essas matrizes aqui, a primeira coisa que nós temos que fazer é analisar o número de linhas e o número de colunas dela. Bom, o número de linhas dessas duas matrizes são duas matrizes 2 por 3. Por que 2 por 3? Porque as duas têm duas linhas e as duas têm 3 colunas. Ou seja, podemos fazer a soma e a subtração das mesmas. Beleza. 0 mais 1, 1. Vou fazer mais direto, tudo bem? 9 mais 9, 18. 18 mais 1, 19. 7 mais 6, 13. Menos 3 mais 1, menos 2. Menos 9 mais 10, 1. Ou seja, essa matriz aqui é a matriz resultante. Para finalizar o nosso estudo de hoje, nós vamos analisar a subtração de matrizes. Subtração funciona da mesma maneira que a soma, tá ok? O número de linhas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, e de mesma maneira, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de colunas da segunda. Ou seja, 2 menos 2, 0. 4 menos 4, 0. 5 menos 5, 0. 8 menos 8, 0. Isso aqui, vocês notem comigo, que é a matriz nula, certo? Por que é uma matriz nula? Porque é uma matriz de qualquer número de linhas e qualquer número de colunas, a qual todos os elementos são iguais a 0. Então, vamos fazer o nosso último exemplo aqui. 0 menos 1, menos 1. 9 menos 9, 0. 18 menos 1, 17. 7 menos 6, 1. Menos 3, menos 1, menos 4. Menos 9, menos 10. Menos 19.
Perfeito. Espero que vocês tenham gostado da aula. Peço que vocês se inscrevam, comentem embaixo, que todos os comentários eu vou responder. Muito obrigado e bons estudos.